Olá pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês como é que eu faço a criação de uma interface do tipo Diagnostics, né? Aquela interface que eu pego dados dos servidores, né, da máquina que eu quiser. E aí só para relembrar, eu estou aqui no centro de controle da Ellipse, onde eu já apresentei para vocês que tenho vários servidores, eu tenho aqui as máquinas virtuais, que são para nossas demonstrações, e eu quero pegar dados de diagnóstico de todos esses servidores, tá? Então, para isso, eu instalei um interface server em cada um dessas máquinas virtuais. E para começar, para instalar um interface, eu vou acessar aqui o meu EPM Studio. Ele abrindo, eu vou fazer a conexão com o meu EPM Studio, né? Aliás, vou conectar o meu EPM Studio ao meu EPM Server. Vocês lembram que está lá na máquina ECC EPM. Quando ele conecta, vocês vão ver aqui na lista de Interface Servers que eu tenho aqui todas aquelas máquinas virtuais, para demonstração. E também instalei aqui no Hanoi e no Kiev, que são meus hosts, como vocês se lembram. E aí, de cada uma delas, eu vou instalar aqui uma interface diagnóstica. Vocês vão ver que dentro do servidor aqui eu não tenho nenhuma interface. Porém, aí eu vou começar criando aqui no EPM, no servidor do EPM, o ECC EPM, eu vou criar aqui uma interface Diagnostics que vai ser responsável por coletar os dados da minha máquina. Então, botão direito, New Interface. Ele abre uma janela para configurar. Digo que o tipo da interface, eu tenho vários tipos, como vocês sabem, coloco aqui Diagnostics. E o nome, vou colocar um nome aqui sugestivo, vou colocar Diagnostic. Certo? E aí, coloco o nome que eu escolhi, tá? Depois o tempo de publicação, Next. Ele pergunta aqui para mim de qual máquina eu vou querer o diagnóstico. E aí vocês podem se perguntar, né? Poxa, será que ele pega os dados de diagnóstico de outros servidores? Por que seria só local, né? E aí vocês vão ter o seguinte. Essa forma de coletar, eu posso coletar dados de diagnóstico de outros servidores ou da máquina local. E por que isso acontece, né? Imagina que eu estou pegando dados de um servidor e esse servidor ele tem um problema, tem um congelamento, o processo para de responder, o próprio Windows para de responder, né? E aí como é que eu vou pegar os dados? Eu não consigo pegar. Por isso, eu posso pegar de um servidor e coletar dados de outro servidor, tá? Eu estou com o meu interface server em um, coletando dados de outro. Essa é a possibilidade. Mas no meu caso aqui eu vou pegar o interface server do ECC EPM e vai coletar dados do próprio ECC EPM. Vou iniciar aqui o meu interface assim que criar. Finalizada a criação, ele instalou lá no EPM, no Interface Server, então meu interface está criado. E aí vem, aqui tem a máquina, ele me mostra aqui de qual máquina ele está coletando, está tentando verificar se a máquina está disponível na rede. Finalizando isso, ele vai ficar ok aqui essa caixinha. E aí as propriedades que eu tenho para todos os interfaces, aqui para frente vocês vão ver que qualquer interface que vocês adicionarem, ele vai ter essas propriedades aqui. Primeiro, nome e descrição, servem para a identificação da minha interface. Eu tenho o tempo de publicação, que funciona da seguinte forma, né? Como o EPM Interface Server, ele faz a coleta dos dados o tempo todo, então ele está sempre conectado com as variáveis. Qualquer coisa que acontecer, ele sabe, ele enxerga e ele grava por exceção. Então, para que não fique trafegando dados o tempo todo pela minha rede, ele manda para o EPM Server de tempos em tempos e aí é esse intervalo de publicação aqui. Tá? O timestamp, normalmente eu posso usar ou da origem, que já venha com o timestamp da origem, ou eu escolho usar o clock da máquina onde está o interface server. Normalmente eu coloco aqui da origem e aí já vem de acordo com o que tiver mandado junto com o tag. Essa opção aqui, Enable Storage, significa que todos os tags que estiverem sendo tratados, né, estiverem sendo gerenciados por esse interface, serão gravados. Isso me dá uma forma de trabalhar muito tranquila, né, porque eu posso criar todos os meus tags com essa opção desabilitada, então eu faço a criação deles, configuro, faço o que eu quiser, e só depois que eu tiver certeza daquilo que eu configurei, eu venho aqui no Interface Server e habilito a gravação. Ou seja, mesmo que o tag esteja com a opção de gravação habilitada, ele só vai ser gravado efetivamente se o interface ao qual ele pertence estiver com a opção de Enable Storage habilitada. E por último aqui a parte de redundância, né? Então todos os interfaces eles têm a opção de redundância. Significa que esse interface pode ser gerenciado por mais de um interface server. Então, em vários interface servers, eu coloco
digo que eles são redundantes. E aí o interface server, em caso de alguma falha, ele passa a gerenciar, o outro interface server passa a gerenciar esse meu interface, tá? E aí eu chaveio para o outro de forma ou manual ou de forma que eu verifico a conexão com o interface server. Então, se falhar a conexão com o interface server, ele passa a ser gerenciado por outro, ou eu verifico um tag do interface server, tá? Essas são as opções aí de todos os interfaces que eu tenho. Então, o próximo passo agora, depois de inserir para esse servidor, eu vou inserir um interface diagnóstico em cada um dos outros servidores para que eu tenha os dados deles todos. Tá? E no próximo vídeo eu apresento para vocês como é que eu vou criar os tags de diagnóstico, como é que eu insiro tags de diagnóstico aqui no meu EPM.